Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e esse é o segundo e último diário de leitura do livro The Heart of Betrayal, terceiro livro das Crônicas de Amor e Ódio. Chegou finalmente o momento de conversar com vocês com spoilers sobre a segunda metade desse livro. Finalmente eu consegui terminar. Gente, eu ainda não consigo acreditar que eu terminei essa trilogia, porque eu estava tão ansiosa, né? Assim, parece que demorou tanto tempo para os livros serem lançados, para chegarem em minhas mãos, mas finalmente eu concluí a trilogia. Eu tô muito, muito feliz. Apesar de a gente ter as nossas ressalvas aí com relação ao enredo, algumas coisinhas aí que eu vou comentar com vocês, ainda assim foi uma trilogia que eu vou guardar no meu coração, que eu gostei muito mesmo, e eu vou contar pra vocês com spoilers, né, com detalhes, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei. Então, bora assistir. Então vamos lá, nós paramos na metade do livro, que foi no capítulo 45, exatamente metade, e nós paramos então no momento em que a Lia estava praticamente adentrando Civica junto com o Caden, mas o Caden logo se perde ali na situação pessoal dele, que ele vai lá na mansão do pai, e nesse meio tempo, né, a Lia chegou a Civica junto com a Natia, e lá ela entra e sai do castelo rapidamente, assim, vê a mãe dela, vê o erudito, né, confronta os dois, ela quase é pega, né, então ela pula, sai correndo, enfim, ficou uma coisa meio assim, oi? A gente fica assim meio com receio, porque apesar de ela conhecer todos os caminhos do castelo e tal, teoricamente o castelo estaria bem fortificado, né, cheio de guardas e tudo, e ninguém a vê, e quando eles veem, ela consegue fugir. E logo após, ela finalmente reencontra a Pauline, a Berdi e a Gwyneth, e a Pauline dá a luz nessa cabana somente com a ajuda do Caden, né, sozinha com o Caden. Eles têm aquele confronto inicial, né, eles se reencontram e ela tá cheia de mágoas dele, afinal de contas a Lia contou tudo pra ela, de que ele era o assassino e tal, e a Pauline sempre teve um carinho assim por ele, sempre achou ele muito bonzinho e tal, porque ele aparentava ser muito bonzinho, né, inclusive eu, a Sonsa, achei que ele era o príncipe pra começo de conversa. E é logo depois desse momento do parto da Pauline que as coisas começam a andar. A Lia invade novamente o castelo com a maior facilidade, depois salta de tipo 5 metros de altura de um lugar, nem quebra a perna nem nada, detalhe, essa mulher de ferro, né? E o Raf também chega a Civica e ele encontra então o Caden sozinho nessa cabana, né? Eles descobrem nesse momento que a Gwyneth e a Pauline foram levadas embora, né? Foram levadas prisioneiras pro castelo. E aí que eles começam a bolar um plano pra invadir o castelo e resgatá-las. E aí tem toda essa reviravolta da Lia ser presa, encontrar as meninas também na mesma cela e elas conseguirem fugir depois com a ajuda do Caden. E aí que chega um dos momentos de ápice da história, né? Antes da guerra, eu acho que esse é um dos momentos assim mais empolgantes, porque realmente a Lia se torna regente, ela expõe os corruptos e os traidores de Morrigan, como estava descrito, né, nos testamentos de Galadriel, ou era na Canção de Venda, não lembro, que estava descrito que ela ia expor os corruptos, os traidores, enfim, e ela consegue, ela faz isso com a ajuda também da mãe, com a ajuda da Gwyneth, da Pauline e do Raf, do Caden, todo mundo que tá ali. E aí o pai dela melhora, mas ela continua como regente, e aí como regente temporária, ela também vai ordenar os exércitos que se preparem, vai ter aquele momento também que ela vai conversar com a população de Morrigan, explicando a situação, o perigo, os riscos, vai conseguir o apoio deles e vai reunir os exércitos e se preparar para essa grande guerra que eles estão aguardando, né, que é a invasão do Comisar. Então, basicamente, bem por alto, assim, é isso que acontece antes do momento da guerra, do ápice, tipo, da trilogia, assim, né, de finalmente ela ficar cara a cara com o Comisar e ter todo esse confronto, mas vamos então às minhas opiniões pessoais, aos pontos que eu gostei e que eu não gostei. Vamos começar então falando desse desfecho da Lia com o Comisar, já que eu entrei nesse assunto agora, puxei esse gancho, né? Eu acho que ficou um pouco a desejar, ficou faltando aquela luta mesmo, né? Eu juro que eu esperava que a Lia fosse, sei lá, pegar a arma e lutar com ele ali, ter pelo menos um pouquinho desse momento de batalha entre os dois, deles medindo força, sabe? Mas não teve, eles trocaram umas poucas palavras em cima do penhasco lá, já naquele momento final, e quem apareceu? Do nada. Quem aparece? Alma penada, praticamente. A Calanta aparece e tipo, você fica, what? O que Calanta tá fazendo aí, né? Oi? Essa personagem secundária, não sei por que ela tinha que estar ali naquele momento, sabe? A vingança, assim, seria da Lia mesmo, a Lia que tinha que, com as mãos dela, matar o Comisar, ou sei lá, ou o Raf, ou o Caden, ou os três juntos, não sei, mas, pô, o Comisar cair de um penhasco e morrer, tipo, com a queda, assim, eu até gostei do momento em que, tipo, a Lia quase cai junto e o Raf agarra a mão dela, e isso eu achei bem cara de filme hollywoodiano,
bem visualizei a cena mesmo, como se fosse um filme ou uma série. Ficou legal. Um pouco clichê, mas legal. Agora, a morte do Comisar me pareceu pouco, considerando toda a grandiosidade desse vilão, sabe? Ele é um dos vilões que eu realmente falei, cara, esse cara é tipo assim, terrível. E aí ele tem toda essa fama, toda essa coisa de, durante o livro, assim, a Lia ficar imaginando ele sussurrando coisas no ouvido dela, e ela ter todo aquele medo, e tem toda essa profecia do dragão, de não sei o quê. Mas ok, vamos respirar fundo, fazer de conta que ele teve uma morte terrível e que toda a história foi vingada, né? Daí, falando um pouquinho da guerra, eu também acho que a guerra se passou um pouquinho rápido, assim, considerando tudo. Eu acho também que não precisava se estender demais, porque não tinha porquê, né? Mas só teve mesmo uma morte lá que eu fiquei, assim, tristinha, que, poxa, me doeu o coração, que foi do Jeb. Eu fiquei bem tristinha, porque as últimas palavras dele e dali, ali, assim, colocou a cabeça dele no colo e ficou ali tentando confortá-lo. Aquilo pra mim foi super triste. E vamos falar um pouquinho então dos desfechos dos personagens. Eu acho que, beleza, a Lia ficou com o Raf. Eu estava torcendo para o Raf mesmo, então eu fiquei satisfeita e acho que não terminou de uma forma muito clichê, porque seria clichê se, de repente, sei lá, o Caden fosse ser o rei de Venda e a Lia fosse pra Dalbrek junto com o Raf e virar a sua rainha, mas ela sempre teria uma posição meio que de submissão. Não que todas as rainhas tenham que ser submissas, ela poderia ser participativa e tudo, mas ainda assim, depois de tudo que ela passou, sabe, e ela chegou a ser rainha, assim, né, e na hora da guerra também ela, né, praticamente se vestiu ali de rainha, não tinha como ela ter uma posição inferior, né, no final do livro. Então eu acho que foi honesto, foi justo. Eu acho que foi um desfecho legal, bacana, assim, pra Lia e pro Raf, porque no finalzinho, né, eles ficam naquela, tipo, vamos tentar fazer essa relação dar certo mesmo com a distância, né, a gente já fez o impossível, por que não conseguiríamos manter esse relacionamento? Ficou romântico, ficou legal, ficou romântico sem ficar muito fofo, assim, demais, sabe? Então eu acho que foi legal. Agora, o Caden com a Pauline, tinha necessidade? Não tinha necessidade deles dois formarem um par romântico. Apesar de, né, desde o segundo livro a gente ter tido, assim, uma impressão de que talvez isso viesse a acontecer. Eu achei que foi legal, mas ao mesmo tempo não tinha muita necessidade. E outra coisa que eu acho um pouco estranha é que, tipo, na ficção, beleza, ok, mas na vida real ficaria um pouco desconfortável, um pouco estranho se, por exemplo, a minha melhor amiga, que eu considerasse uma irmã, ficasse, né, junto com um cara que eu soubesse que sempre foi extremamente apaixonado por mim, que fazia mundos e fundos por mim e tal. Fica uma situação meio estranha, não fica não? Ai, não sei. Pode ser coisa da minha cabeça só. Mas eu acho que por todo esse contexto, por tudo isso, não tinha necessidade. Mas aí, se não tivesse isso também, a gente ia sempre ficar naquela, né? Ah, mas e aí, a Pauline, né, com o filho, vai ficar sozinha, com o coração meio que partido ainda? A autora quis juntar esses dois pra não ficarem pontas soltas aí, pra gente não ficar, sei lá, achando que eles ficariam tristes sozinhos. Mas não acho que ficariam, né? Mas mesmo assim, tá bom, tá valendo. Achei que os desfechos dos reinos foram legais, assim. Todos os três reinos principais, Morgan, Dalbrek e Venda, tiveram um desfecho bacana. Venda sendo reconstruída, Morgan com os dois filhos, né, os dois príncipes, né, lá pra reinar e tudo, com os pais da Lia bem, estando bem, o Raf também cuidando de Dalbrek. Eu acho que pros reinos, assim, foi legal o desfecho. Agora falando das personagens femininas secundárias. Então a gente tem a Berdi, a Gwyneth, a Natia, tem vários personagens que se mostram fortes, mas que, assim, são bem secundárias mesmo. A Berdi, a gente não sabe muito sobre a vida dela, a história de vida dela. Ela só tem aquela posição mesmo no livro de mãezona, né, que acolhe as meninas, que orienta, que faz a comidinha e tal. Então eu acho que cada uma delas tem uma posição nessa relação de amizade, de família delas, né, que eu acho que é legal. Essa representatividade do carinho, do apoio das mulheres, né, e de mulheres fortes, mulheres que tomam atitudes, e todas elas também têm um histórico de vida, né, a maioria delas, né, um pouco sofrida, né, um pouco de luta mesmo, tipo a Gwyneth, que passou também por situações complicadas de um relacionamento com o chanceler, né, e com aquela filha que ela teve que abrir mão, então ela tem essa história dela. A Pauline, que também sempre foi um pouco mais retraída, um pouco inocente, ingênua, acaba se apaixonando, né, se envolvendo num relacionamento de ilusão praticamente, né, fica grávida desse cara e tem essa mágoa, o coração partido. A Natia, que também tem muito rancor, muita vontade de se vingar de Venda por
conta deles terem destruído o acampamento dela e aquelas pessoas e tal. Então, todas elas têm um histórico de luta e todas elas se apoiam umas nas outras. Então, isso é bacana no livro, mas algumas parecem que têm mais importância, outras menos. A Natia mesmo não teve um papel muito importante na história, a não ser fazer parte mesmo dessa família, dessa união de mulheres. E é isso, sabe? Assim, eu não fiquei nem muito preocupada com essas personagens secundárias, assim, de, pô, pra que elas estão aí, né? Não, porque simplesmente estão ali pra complementar, né? Fazer parte desse ciclo, dessa história. Já os personagens secundários masculinos, a gente não tem também muito a respeito da vida deles, a não ser, sei lá, o Sven, que foi quem treinou, criou, o Raf e tal, mas a gente também não tem muito sobre a vida deles, assim, bem umas pinceladas, bem aleatórias mesmo, mas eles são também muito interessantes. Eu acho que eles complementam sim a história, porque faz todo sentido o Raf ter homens de confiança com ele e os conselhos também que o Tevish, que o Jeb dá. Enfim, eu acho que eles complementam a história. Eu gostei bastante desses personagens. Agora, duas questões que me deixaram meio bolada. O Dom. O Dom ficou assim, uma coisa pra você deduzir, né? Eu acho que eu entendo o Dom como um certo sexto sentido feminino, mas não simplesmente feminino, né? Uma coisa realmente passada dos antigos pra eles, né? É como ela mesma define, né, a Lia. É um saber sem você saber, é um ouvir sem escutar, sei lá. É uma coisa assim de sentimento mesmo e de intuição. Então eu encaro dessa forma, mas não houve em momento nenhum uma explicação de por que elas têm isso e o que seria isso mesmo e de onde que veio e se é só mulheres que tem, porque o Caden em certo momento no segundo livro mostrou que tem o dom também, mas e aí? E o dom do Caden? Onde foi parar? Né? Não foi mencionado em momento nenhum nesse livro, parece até que o autor esqueceu desse negócio. E aí a gente fica se perguntando, mas não é só uma coisa das mulheres, né, das primeiras filhas? Não sei. Era melhor a autora nem ter falado que o Caden tem dom nenhum no segundo livro, não sei pra que teve, não acrescentou nada, acho que não tinha necessidade. Só isso. E outra coisa é a Lia praticamente de ferro, né? Enquanto eu tava lendo as cenas da guerra, eu olhava pra essa imagem aqui da capa e, tipo, ela não está com a mão machucada aqui, né? Tudo bem, isso é bobagem da minha cabeça, não precisa botar um machucado aqui na foto da capa, mas eu imaginava ela na guerra segurando tanto o escudo quanto a espada, que são objetos muito pesados, de ferro, de metal, sei lá, e aquela mão que foi atravessada por uma flecha poucos dias atrás, né? Sei lá, semanas atrás. Como pode, gente? Tá, novamente, é ficção. Não vou nem ficar entrando muito em detalhes, porque a gente não tem que realmente procurar defeitos no livro, não tem que ficar lendo a história procurando as falhas. Se a falha, assim, sobressair da história, se ela te incomodar, é porque é um problema. Mas se você tá lendo, você tá curtindo a história, você tá, né, envolvido, você não tá nem prestando atenção de que Lia é de ferro, Lia não fica mal nunca, beleza, entendeu? Mas em alguns momentos isso chegou a ficar, assim, me incomodou em alguns momentos, mas pouca coisa. Eu ficava pensando, né, caramba, ela com essa mão, ela também levou flechada, né, nas costas, na coxa, cheia de cicatrizes, tá com olheiras, não tá dormindo, não tá comendo direito, tipo, né? Mas assim, como a gente sabe que é ficção, não é vida real, beleza, admiro a personagem. E eu gosto mesmo dessa personagem, assim, desde o começo eu gostei bastante dela, me identifiquei, achei que ela sempre tinha respostas, as melhores respostas, né? Sempre tinha atitudes também muito certas. Nossa, tô gaguejando pra caramba, né? Mas enfim, no geral, deu pra vocês perceberem que eu gostei muito da história. Ainda assim, ainda reparando em um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas no geral, acho que nada foi grave, assim, pelo menos não tão grave quanto a revisão, porque nos últimos 50% do livro, os problemas de revisão, tradução continuaram e isso continuou apertando meu coração, me irritando, mas fazer o que, né? Achei interessante também que deu pra ter uma noção maior dos remanescentes, dos antigos, né? Deu pra ter um pouco mais de conexão com esse universo, pelo menos pra mim. Acho que nesse terceiro livro eu senti mais essa coisa da intuição da Lia, do dom e dos remanescentes e dos textos sagrados, que toda hora tinha alguma coisa. Então achei bem legal, assim, conseguir ficar mais envolvida com essa parte da história. Inclusive, eu não sei se vocês ficaram pensando nisso, mas eu fiquei pensando que o mundo que ela vive é um mundo meio que pós-apocalíptico aí, pós-guerra, pós, sei lá, uma destruição em massa que ocasionou toda essa devastação nos reinos a ponto de tudo ficar meio plano, meio marrom, meio infértil. Inclusive, em algum momento da história, Morrigan pergunta pra avó dela, pra Galdrel, sobre isso, sobre o formato da Terra, né, porque ela encontra uma bolinha azul redonda e Galdrel explica pra ela que um dia o mundo deles foi assim, azul, redondo e tal. E a gente também vê os personagens falando que os antigos voavam
entre as estrelas e que os prédios, né, eram super altos e brilhantes. Então a gente imagina uma cidade grande, quase como a nossa, assim, né, onde as pessoas andam de avião. Então pode ser um mundo bem pós-guerra, assim, onde tudo isso foi destruído. E destruído de uma forma normal, nada sobrenatural. Eles têm essa mitologia deles, né, de falar que as 7 estrelas caíram do céu e houve uma grande tempestade e tal, mas na realidade pode ser simplesmente uma metáfora para uma grande guerra, para uma bomba, para uma coisa desse tipo. E é isso, gente, essas foram as minhas impressões deste terceiro livro. Eu queria muito que tivesse mais livros, assim, acho que eu leria de boas, assim, porque eu gostei muito da história. E eu tô feliz e triste, né? Feliz que eu concluí a trilogia, mas triste porque acabou, né? Acabaram os livros. E eu espero muito que vocês também tenham gostado, tenham ficado, né, pelo menos satisfeitos com esse final. Me contem aí nos comentários, quero muito saber o que vocês acharam dessas partes que eu falei e se vocês perceberam outras coisas diferentes, coisas legais ou coisas ruins na história, deixem aí nos comentários pra eu saber. E quem gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!